Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui, chegando no quinto status da nossa 10ª faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever, marcar para receber as notificações, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo se você curtir, tá? Na verdade nesse status aqui eu vou dar ponto para todo mundo que comentou aí, porque na verdade a gente está numa fase mais estética mesmo, né? Algumas coisas são interessantes para a gente manipular aqui, mas do status anterior para esse, basicamente eu só mexi no piano e no strings, que eu não tinha mexido ainda, né? Então eu senti a necessidade de equalizar um pouquinho o piano aqui, de comprimir, só por questão estética mesmo, porque o piano estava um pouquinho mais dark que a música. No strings, que acontece aqui no segundo verso, eu trabalhei um reverb, assim como eu tenho falado em algumas situações, eu trabalho o reverb como insert, né? Aqui é uma delas, porque como a maioria dos tracks já vieram processados, né? Algumas coisas até com reverb, delay e tal, acabou que eu praticamente não usei reverb nessa música, né? Então, quando eu sinto necessidade de utilizar um reverb muito específico, eu até trabalho com esse reverb como insert. Então foi basicamente isso que eu fiz. Tentei trabalhar um reverb sem muito grave aqui, porque esse som do strings já tem um corpo, né? Então foi basicamente isso que eu fiz. Uma coisa que eu comentei no último vídeo, que eu ia continuar falando aqui um pouquinho, era da utilização do sidechain, né? Assim como eu expliquei no último vídeo, e a gente utilizou nessa música aqui umas coisas bem interessantes, bem específicas, com a utilização do sidechain. O uso mais comum, entre aspas, assim, vamos dizer, quando a gente trabalha com música eletrônica, é você trabalhar com o bumbo pilotando o compressor do baixo, né? Então, eu tenho aqui uma mandada de sidechain pré-fader, né? Muito importante que a gente faça isso pré-fader, senão a gente acaba alterando o resultado do trabalho à medida que a gente começa a manipular os faders, né? Os volumes dos instrumentos mesmo, né? Então é muito importante que esteja em pré. A gente tem o kick, enviando esse sinal aqui para controlar a compressão do baixo, lembrando que a gente trabalhou 2 compressores no baixo, né? Só que além disso, a gente está trabalhando esse sidechain para pilotar os leads, assim como eu tinha comentado, né? Então a gente vê o compressor aqui, ó, trabalhando com o sidechain ligado aqui. Então toda hora que o bumbo toca, os leads afundam um pouquinho, né? E ao mesmo tempo dessas duas coisas acontecendo, a gente tem a música inteira sendo pilotada pelo kick também, né? Então foi uma utilização muito específica, mas muitas vezes em música eletrônica a gente trabalha com esse tipo de situação para colorir. Aquele lance que eu falei no último vídeo de vestir a roupa, né? Que você vai para balada. Então você tem que vestir a sua mixagem com essa linguagem mesmo, né? E aí a partir daí eu mexi algumas coisas interessantes. Por exemplo, nessa parte aqui da subida, do rise, a gente não tem bumbo, né? E aí eu tava achando estranho quando eu tava trabalhando a mixagem de só deixar esse sidechain funcionando no drop aqui, onde eu escrevi chorus, né, no drop, porque não tem bumbo. Então os leads estavam flats, né, lisinhos aqui, e quando eles entravam na parte do drop, ele começava a afundar por causa do kick. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente peguei, né, eu falei assim, caramba, deve ter algum elemento ali que de repente pode trigar esse compressor da mesma forma que o bumbo triga no drop, né? E aí eu peguei aqui esse elemento snare roll, né, que é a caixa fazendo a subida no rise, e eu também mandei essa caixa para o sidechain. Então na verdade eu troquei até o nome na hora que eu estava mexendo aqui, porque era o kick sidechain. Na verdade a gente deu uma globalizada na ideia, né? Então a gente tem o som do snare roll também pilotando, né, esses leads aqui, né? Aí você vai falar assim, caramba, mas ele está pilotando os leads, mas está pilotando outras coisas também. Não, sabe por quê? A intensidade do snare, né, a amplitude dele é tão pequena que não chega a comprimir a música, né? É muito diferente da hora que o bumbo entra, né? Então na hora que o bumbo entra, realmente comprime a música, nessa parte não comprime. Então eu consegui chegar num balanço onde eu conseguisse controlar da forma que eu imaginasse esteticamente, né? Além desse elemento aqui, o snare roll, indo para esse sidechain, eu coloco também esse drum fill. Então eu achei 2 elementos durante o rise para fazer esse controle da compressão também. Então foi uma forma de eu linkar um pouco melhor a estética da subida com a estética do drop, né? Assim como eu comentei, a gente pode trabalhar automações também nisso, né? Então acabou que eu inseri outros elementos dentro desse controle do sidechain, mas tem algumas situações que a gente pode automatizar. Por exemplo, a gente está tocando o drop lá, o bumbo está tocando, e aí de repente tem um ponto que tem um bumbo isolado, né? Aí eu estava achando muito estranho que esse bumbo estava afundando a música sozinho, né? Aí o que eu resolvi fazer? Simplesmente desligar o sidechain. Então nessa parte aqui,
né, a música segue lisa, e aí depois ela volta a ser afundada pelo bumbo. Então a gente consegue desenhar algumas coisas criativas bem interessantes, simplesmente pensando um pouquinho como que a gente manipula esse controle, né? Então essa utilização foi legal. Aqui no final, onde a gente tem essa voz que aparece aqui no drop, né? Porque na primeira parte não tem, na segunda parte tem. Eu fiz uma outra automação aqui que foi bem interessante, porque eu senti que quando eu colocava o vocal, né, e o bumbo afundando a música daquela forma, a voz estava sendo afundada também. E eu achei estranho. O que eu fiz? Eu peguei e aliviei o threshold do compressor da música, só na parte que a voz canta, né? Então significa o seguinte, quando a voz entra, a compressão da música é aliviada, só que a gente não percebe, o nosso ouvido meio que perde a atenção porque a voz entra, né? Então na verdade a música está menos comprimida nessa parte do que nessa, mas isso foi em detrimento da voz aparecer, né? Então isso é uma coisa que leva um tempo para a gente começar a perceber, ter ideias, mas realmente esse tipo de manipulação permite a gente domar a música de N maneiras, né? Duas coisinhas que eu ainda preciso comentar aqui, que eu acho que eu tinha esquecido de falar. Uma delas era uma equalização global, que eu acho que eu coloquei uns 2 status para trás e acabei esquecendo de falar, né? Então eu tenho um desenho muito simples aqui, em cima do master dessa música. Eu tenho um high pass, né, em 22 Hz, tiro um pouquinho de 135 Hz, tá? Porque, na verdade, a forma como o bumbo veio, ele veio muito forte demais no grave, né? E quando eu fui manipulando e somando todo mundo, o bumbo e o baixo principalmente, senti necessidade de tirar no master meio dBzinho aqui e dei um pouquinho de ar aqui na região de 10K também. Nesse último status, eu senti a necessidade de trabalhar uma compressão multibanda só no grave, as outras bandas não estão funcionando, tá? Então isso aí é uma outra coisa que muitas pessoas pensam, que sempre que você liga um compressor multibanda você tem que comprimir todas as bandas. Não, você tem, na maior parte dos compressores multibanda, você tem como ligar e desligar as bandas, tá? Então nessa música, a única compressão que tem na música é uma compressão no grave e ela só acontece no drop, porque é apenas no drop que eu tenho a soma do bumbo com baixo, por isso que eu sinto necessidade de comprimir. Eu não sinto necessidade nenhuma de comprimir nenhuma das outras regiões de frequência, né? Então, assim como eu tenho falado nos vídeos, né, a gente sempre fica atento que a gente não precisa fazer tudo. A gente não tem que, em toda a música, dar boost no brilho. A gente não precisa de toda a música tem que equalizar. Às vezes a música não tem que equalizar, né? Às vezes a música não tem que comprimir. Às vezes a música só tem que comprimir uma banda, como foi esse caso. E só estou comprimindo uma banda, na verdade, em determinadas seções da música, né? Então é uma coisa que leva um tempo para a gente entender na estética, mas realmente a gente consegue desenhar o som que a gente tem na nossa cabeça, né? E a gente consegue criar a estética, né? Vestir a roupa na música, tá bom? Eu vou tocar aqui essa música, espero que vocês curtam, vou aguardar o comentário de todo mundo. Se ninguém tiver mais nenhum comentário a agregar aqui para fazer algum ajuste, né? Alguma coisa estética, no próximo vídeo eu vou apresentar a master dessa música aqui, tá bom? Vamos lá, espero que vocês curtam. Tell me why sometimes things are so hard. Tell me the whole truth about you. Tell me something that you can make me believe. Show me why I should care so much, but don't let me go. Don't let me go. Tell me why sometimes things are so hard. Tell me the whole truth about you.
that you can make me believe. Show me why I should care so much, but don't let me go. Don't let me go. Tell me why sometimes things are so hard. Tell me the whole truth about you. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo.